deixa eu começar o programa com um caso misterioso na nossa região. Aliás, esse caso já vem aí se enrolando diante de alguns fatos e a coisa está ainda muito, né, na investigação, enfim. Traz a foto para mim do Ricardo de Moraes Legui, né, 36 anos de idade. Pronto, esse rapaz está na tela aí, esse homem que está na tela. Ele mora na cidade de Serrana e ele está desaparecido há 5 dias. O que acontece nessa história? Chama a atenção que uma câmera de segurança flagrou Ricardo sendo levado por um homem. Vamos acompanhar essa imagem para você ver. Esse homem chega no carro, você vê ele aí, ó, vai para um lado, vai para o outro, vai até a casa do Ricardo. A câmera pega aí de forma bem clara, né? Ele cruza o braço, olha isso, vai vendo. Em determinado momento, ele vai até o portão da casa e chuta o portão. Parece que ele está bem alterado, né? Um pouco nervoso, enfim. E depois, ele inclusive usa uma lanterna e chama o Ricardo pelo nome. Calma que você vai ver isso. O veículo sai, ali ó, né? Tá vindo a imagem novamente. Olha lá, tá vendo? Depois ele volta, aí ele vai, olha lá, essa é a imagem aí. Ele sai, chutou, tá vendo? 1, 2, 3, aí ele vai com a lanterna e começa a chamar o Ricardo pelo nome. Vocês viram aí? Deu para ver, né? A lanterna no chão, o feixe de luz no chão. Aí, ó, olha que coisa. O Ricardo sai e ele faz um movimento esquisito, né? Ele faz um movimento que parece que ele estava sendo o quê? Abordado. E o movimento que esse homem faz, estranho, porque ele aborda o Ricardo como se fosse um treinamento de polícia, né? Como se fosse um policial, porque esse tipo de abordagem que a gente observa, a polícia faz muito. Mas ele é policial, Pagliani? Olha, até onde nós temos a informação, não. Então, mas causa uma estranheza numa situação que a gente vai deixar a investigação seguir, mas tem muita coisa misteriosa nessa história. O fato dele ficar lá, o fato dele chamar o Ricardo pelo nome e o fato até como ele aborda o Ricardo. Olha lá, mais uma vez, parece que ele está com a arma, né? Ele está com a arma e está com a algema ali, não é? Olha aí, ó. Aí ele algema o Ricardo e ele leva o Ricardo algemado. E você vê que o Ricardo, nessa imagem que nós estamos mostrando, ou pelo menos nesse recorte de câmera que nós estamos mostrando, ele não esboça absolutamente nenhuma reação. Deu para ver na câmera, na outra câmera, nessa daí aparece ele lá, né? Esse homem suspeito. Na outra câmera, o Ricardo, quando sai, imediatamente ele coloca as mãos para cima. Imediatamente ele coloca as mãos para cima e vai para a parede. Bom, estranho, né? É muito esquisito. Vamos lá, só para a gente ver de novo, antes de soltar a reportagem que eu vou trazer para vocês. Mas só para vocês terem o detalhe, para a gente poder entender toda essa movimentação estranha. Ele cruza os braços, ele olha o movimento, ele anda pela rua, ele vai até o carro de novo, depois ele vai até esse veículo que está estacionado, aí ele volta, vamos ver, aí alguém sai, olha aí, ó. O vizinho saiu, então foi isso, né? O vizinho saiu, aí ele liga o carro, então ele não ficou perto por isso. Depois o vizinho vai voltar, olha aí, ó, entra na casa. Nesse momento, esse homem suspeito não faz nada. Aí, depois que ele vem aí, chuta o portão e chama o Ricardo pelo nome. A sequência é essa. Aí, ó, presta atenção quando o Ricardo vai sair, ó. Ó, dá uma olhada. O Ricardo já sai e ele já aponta, parede aí, mão para cima e tal, aquela coisa de abordagem, né? O Ricardo não esboça nenhuma reação nesse recorte de imagem que nós temos. E ele leva depois o Ricardo embora. Que coisa esquisita, né? A família registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento, porque depois dessa imagem que nós estamos vendo, o Ricardo não foi mais visto. E a Polícia Civil está investigando esse caso. Bom, prendeu esse homem que aparece nas imagens. Hoje à tarde, a família de Ricardo falou com a nossa equipe. Com medo de represálias, os familiares não quiseram ser identificados. Acompanhe a reportagem. A família quer notícias de Ricardo. Nós quer saber o paradeiro dele agora. Ricardo de Moraes Legui, de 36 anos, estava em casa quando foi levado por um suspeito.
Uma câmera de segurança registrou a ação. Faltavam poucos minutos para meia-noite. Um carro chega e para do outro lado da rua da residência do Ricardo. Um homem desce e fica parado no meio da rua. Ele anda de um lado para o outro e volta para o carro quando percebe que o motorista vai sair com o veículo. Ele espera. Quando o motorista volta e entra na casa vizinha, o suspeito reaparece na calçada. Ele vai em direção à casa onde o Ricardo mora sozinho. Ilumina o local com uma lanterna. Depois dá vários chutes no portão. Aqui o Ricardo sai com as mãos para cima. O homem aponta o que parece uma arma de fogo. Segura Ricardo pelos braços e sai em direção ao carro. O irmão, que tem medo de ser identificado, mora na casa ao lado. Ele escutou a movimentação. Eu escutei 4 bicudos no portão lá, um barulho no portão. E escutei o rapaz gritando que era polícia. E aí eu fiquei dentro de casa, né? Porque até o momento eu achei que ia só averiguar ele, ou sei lá, né? O que ia fazer com ele, coisas de polícia. O irmão achou melhor não sair de casa e pela manhã avisou a mãe. No outro dia, eu vim aqui na minha irmã, falei pra minha mãe que o meu irmão não estava lá, né? Para ele ir na delegacia, algum lugar aqui em Serrana, procurar ele com as polícias. Aí a minha mãe foi lá na delegacia e ele não estava. Ninguém sabia o paradeiro dele. Ele também foi procurado por uma testemunha que viu Ricardo sendo levado. Essa pessoa, ela até veio aqui, veio de manhã também. Eu vim primeiro, depois ela veio. Aí ela falou também que o Ricardo tinha sido pego na noite, né? Na madrugada, na verdade. Aí foi que ele contou para minha mãe também, aí ela se preocupou mais e foi lá na delegacia procurar ele. No caso, não achou ele. E ele está sumido. A única informação que a família recebeu até agora é que Ricardo estava sendo tratado como suspeito de um furto. Mas o irmão não acredita que ele era o culpado. Eu acho que ele foi confundido, porque o rapaz que fez o roubo lá na outra casa lá, ele era parecido, ele era magro, a mesma característica também do meu irmão. Ricardo é usuário de drogas. Independente químico, às vezes dava um trabalhinho ou outro aí, mas ele era boa pessoa, só tinha que ter alguém para ajudar ele mesmo. Nós tentávamos, mas não conseguia. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Serrana e que um homem de 43 anos foi preso suspeito de envolvimento no desaparecimento da vítima. A família de Ricardo quer que ele seja encontrado logo. Nós queremos saber onde o meu irmão se encontra, né? Se ele se encontra vivo ou morto, porque até agora nós não sabemos o paradeiro dele. Bom, será um sequestro? Será que depois de sequestrado ele foi torturado? Isso tudo eu estou dizendo porque existe uma linha da Polícia Civil investigando inclusive isso, né? E existe também uma informação de que os policiais estão fazendo buscas em determinados locais para ver se conseguem encontrar o Ricardo. O fato é que esse homem que você vê, o suspeito do crime, ele foi preso. Ele foi preso. E a polícia tem algumas linhas de investigações sobre isso. E, inclusive, não descarta a participação de outros. Agora, existe uma arma que foi utilizada. Essa arma aí também está sendo investigada de quem é. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte. Nós vamos aguardar, porque está para estourar esse caso, junto com o delegado responsável, e a gente vai atualizar vocês. Pode esperar que essa história ainda vai dar muito o que falar e a gente vai trazer aqui os detalhes para vocês. É muito estranho a maneira como esse homem foi abordado, por mais que ele tenha cometido um crime, por mais que ele, vamos supor que ele tenha furtado, tenha roubado, quem tem que fazer esse tipo de abordagem ou quem é que tem que fazer esse tipo de trabalho é a polícia e não a justiça com as próprias mãos. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Mas tem coisa ainda por trás que a polícia está levantando. Pagliani, não, segura aí, gente, porque tem coisa que a gente não pode falar para não atrapalhar o trabalho da polícia, mas nós vamos voltar nesse caso semana que vem, você pode ter certeza, tem coisa para estourar aí.